Comecei a gravar. Gente, então vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho sobre as questões, né, lá da atividade 2 do Vitor. Ela está aberta aqui para mim e eu botei para salvar, para a gente poder depois disponibilizar para quem não pôde vir e para a gente poder rever, caso a gente tenha alguma dúvida que seja necessária rever, tá? Como é que vocês querem fazer? Eu sei que o Diego começou a fazer já fez a primeira questão, pelo menos, e eu acho que já começou a fazer a 2 ou a 3 também, certo? A 2 eu ia fazer ontem, mas o que aconteceu? Teve, além do meu trabalho na prefeitura, teve confraternização da aposentadoria da Fusaro, entendeu? E aí acabei me enrolando. Eu ia tirar ontem só para fazer a 2, mas a 1 está completa. Ah, beleza. Eu fiz Eu a só 4 fiz a 1 também. realmente. Eu fiz a 4 também, tá completa, acho que tá boa a questão 4 que eu fiz. Eu posso também, depois a gente troca uma ideia sobre ela. Mas vamos lá. Roberta e Ronaldo, vocês já conseguiram fazer alguma coisa? Ainda não, né? Ainda não. Eu com aquela enrolação lá com o Leão. Tá, beleza. Não fiz nada aí. Nem li. Tá, então beleza, vamos lá. Vou Quer que eu comece, cara? deixa eu só abrir, só pra gente, para quem tá em referência lá, acho que quase que eu vou abrir a atividade só pra gente poder ver, né? Eu baixar aqui também. Exato. Então, olha só, vamos lá. Questão 1. Vamos lá. Sejam x e y dois conjuntos finitos e cardialmente equivalentes. Mostre que f de x em y é injetiva, C e somente C é sobrejetiva. Sim, vamos lá. A minha ideia foi o seguinte, tá? Com essa questão. Aí eu fiz naquele modelo bem álgebra mesmo, sabe? Vamos lá. Se elas são, né, cardinalmente equivalentes e finitas, né? Eu botei barra x igual a barra y igual a um n com esse n pertencente aos naturais, né? Beleza até aí? Me diz uma coisa, Diego, só para começar a falar, porque eu li elas assim hoje de manhã, né? Essas questões. Dois conjuntos finitos, Desculpa, Diego, cardinalmente equivalentes, você fez não tem que ter uma bijeção, não tem que haver uma bijeção entre eles? numa folha de papel. Oi? Peraí, me embolou. Hã? Misturou as mensagens aqui, cara. O Pedro estava falando, mas começou a pipocar lá a mensagem dele. O que eu falei foi o seguinte, deixa eu só falar isso e depois você continua. Se eles são finitos e cardinalmente equivalentes, não tem que haver uma bijeção entre os dois? Sim, só que a questão, ela quer que você prove essa bijeção. Entendeu? Mas isso não é definição? Essa é a pergunta. Não, ela quer justamente que você mostre. E é tranquilo mostrar. Pelo menos assim, eu achei tranquilo, pesquisei pra cacete, né? Entendeu? A primeira coisa que eu fiz, né, se eles são finitos, né? A cardinalidade deles, a barra x é igual a barra y, que é igual a um n, esse n pertencente aos naturais, ou seja, ele é uma constante qualquer, né? Natural, certo? Aí uma parte eu usei só para explicar o que é injetora e sobrejetora. Tá? Isso aí vai a gosto de quem está respondendo. Que é aquela parada
por exemplo, para todos x1 e x2 pertencentes ao domínio, x1 igual a x2 implica que a função em x1 é igual à função em x2, né? Aquela, para explicar a injetora, depois sobrejetora, tá? Para todo y pertencente ao contradomínio, existe um x pertencente ao domínio tal que y é igual a f de x. Né? Você gosta mais dessa definição de injetividade, ao invés daquela que elementos distintos têm imagens distintas? Eu pelo Que menos é equivalente, né? Eu não pelo sei se menos facilita ou não nesse caso. Eu acho... Eu fiz as duas, na verdade, né, professor? Eu fiz essa que você falou, depois eu coloquei como contrapositiva, entendeu? Vale também essa. Entendeu? Eu botei primeiro essa que você está falando, para todo x1, x2 pertencente ao domínio. x1 diferente de x2 implica que f de x1 é diferente de f de x2, e de forma equivalente, usando a contrapositiva, para todo x1, x2 pertencente ao domínio, x1 igual a x2. É porque eu precisei dessa segunda definição. Tá? Deu para entender? Sim. Oi, Pedro? sim. Enquanto você está falando, eu estava olhando e estava ouvindo você falando e estava escrevendo aqui só né, algumas coisas que você estava falando que você colocou que acho que são interessantes de colocar. Eu não tinha pensado ainda como organizar a minha resposta. Aí você foi falando, eu fui pensando aqui, entendeu? Aí vamos lá, demonstração de injetiva para sobrejetiva. Agora, Assumimos que a função... Desculpa. Vocês preferem você falando assim ou você acha melhor você colocar a sua resposta e a gente visualizando como você escreveu? Se ficar alguma dúvida, é porque eu escrevi beleza. coisa pra cacete, entendeu? Não Entendi. vai ter chat que caiba nisso aqui. Então, eu estou realmente enxugando. Por que bom. que acontece? A minha ideia ao fazer a questão foi também explicar o que eu estava fazendo, entendeu? Como se eu estivesse preparando uma aula. Eu estava pensando nisso também, quando eu estava aqui digitando. Você estava falando, eu estava digitando, eu estava pensando nisso. Eu falei, acho que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Mas se precisar, passo para vocês, tá? Não tem nenhum mistério, não. Vamos lá, demonstração injetiva para sobrejetiva, ou seja, a ida, né? Assumimos que f aplicado em x para y é injetiva e a cardinalidade de ambos igual a n, certo? Eu chamei domínio de x e contradomínio de y, tá? A gente poderia chamar de A, B, isso tanto faz, né? Como f é injetiva, elementos distintos em x têm imagens distintas em y. Tá? Eu fui explicando, tá? Isso quer dizer, né, que a cardinalidade de f, a cardinalidade da imagem de f, né, que eu chamei de M de f, cardinalidade, é igual à cardinalidade do domínio. Por quê? Se cada elemento do domínio eu estou relacionando com o elemento do contradomínio, né, a imagem vai ter, e apenas um, né, apenas um elemento do contradomínio associado a esse elemento do domínio, né, eu vou ter que a imagem vai ter o mesmo tamanho, tá, do domínio, vocês entenderam? Então, a Diego, imagem... Só te cortando rapidinho, você já supôs que essa função que isso daí é injetivo, né? Ou você Isso. Eu parti de injetiva para chegar ao Para sobrejetiva provar a primeiro. sobrejetiva, depois vai fazer o inverso. Show, Isso. beleza. Acompanhando. Tá. E aí, moleza, né? Se a imagem de f
tem a mesma cardinalidade de x. E x tem a mesma cardinalidade. X é o domínio, tá? E x tem a mesma cardinalidade de y. Então é Chegamos à sobrejetivo. conclusão Aí já que provou. a imagem tem a mesma cardinalidade do contradomínio, tá? Como a imagem ela está contida ou é igual ao contradomínio, isso quer dizer só vale, então, a segunda opção, de que são iguais. Aham. Ainda foi tranquilo. Então, elas têm o mesmo tamanho. Beleza? Essa foi a ideia, né? Agora, de sobrejetiva para injetiva. Agora, o caminho contrário, né? Assumimos que f de x e y é sobrejetiva e a cardinalidade dos dois são iguais. Cardinalidade de x igual a cardinalidade de y igual a n. Como é sobrejetiva, então a imagem de f é igual a y, que é o contradomínio. Beleza? Se eles são iguais, então a cardinalidade deles são iguais. A cardinalidade de f igual à cardinalidade do contradomínio. E, como o contradomínio é igual ao domínio, a cardinalidade por definição, temos que a própria imagem de f tem a mesma cardinalidade do domínio. Até aí, tudo bem? Tá tranquilo. Sim. Eu escrevi algumas coisinhas aqui. Uma função não é injetiva, né? Se existe x1 e x2 pertencentes ao domínio e x1 igual a x2 implica que f de x1 seja diferente de f de x2, que existe, né? Uma função não é injetiva se existe um x1 e um x2 pertencente ao domínio tal que quando eles forem iguais, as funções deles sejam diferentes, ou seja, negando, né? Ele não vai ser injetiva quando isso acontecer. Se f não fosse injetiva, haveria pelo menos dois elementos distintos em x, né? Que são relacionados para um mesmo elemento de y. Isso resultaria que a cardinalidade da imagem seria menor do que a cardinalidade do domínio. O número de imagens distintas seria estritamente menor que o número de elementos no domínio, pois uma das imagens seria repetida. Mas isso contradiz o resultado de que a imagem, a cardinalidade da imagem é igual à cardinalidade do domínio. Portanto, a suposição de que f não é injetiva é absurda, e a função deve ser injetiva. Logo, vale a ida e a volta. Tá? Se ela é injetiva, é sobrejetiva, e se é sobrejetiva, é injetiva, e, portanto, é injetiva. Respondendo a sua pergunta, professor. Eu estou gostando dessa forma, porque é que eu tinha pensado, o Pedro já falou, e você agora falou também, que a pegada do curso ela é claro, toda formal, não é formal a palavra, é toda com um simbolismo matemático, né? Rigoroso, mas a pegada toda é traduzir isso para o português. O Vitor passou o tempo todo traduzindo as coisas para o português, do matematiquês para o português. E é isso que você está fazendo aí. Eu acho que essa é a pegada das demonstrações. Claro que a gente vai usar um xizinho, sei lá, paraná, pertence, todo o simbolismo, mas essas explicações é que eu acho que são fundamentais. Sim, eu fiz dessa forma, deu só a primeira questão, 3 páginas. Não é uma questão, é um livro. Olha que eu enxuguei bastante, tá? Não, mas eu acho que é isso mesmo, é na hora da escrita, tomar um cuidado com o leitor, né? Porque
A gente está aqui num curso que é de ensino de matemática / educação matemática, então a gente tem que ter a preocupação com o outro, né? Não é só com a escrita Sim. ficar perfeita e tal, mas é com o entendimento do outro, né? Exatamente isso. Eu vou agora na B, mas antes da B, eu vou fazer uma reflexão, tá? Na B há uma seguinte questão. Se eu pego um elemento de um conjunto infinito, tá? A cardinalidade se mantém, beleza? Ser cardinalmente equivalente a um conjunto, por exemplo, dos números reais, tá? É você conseguir fazer uma bijeção com esse conjunto dos números naturais, beleza? E mesmo tirando um elemento, eu consigo fazer essa bijeção, porque aí eu parto para o seguinte: eu posso tirar um, eu posso tirar dois, você tirar finitos elementos não alteram a cardinalidade de um conjunto infinito, certo? É o Dedekind, né? Beleza? Então, eu escolhi um conjunto onde o domínio é naturais asterisco e o y, contradomínio, o conjunto dos naturais. Ou seja, do primeiro conjunto eu tirei o zero do domínio e no contradomínio eu mantive o zero. Ambos são conjuntos infinitos e cardinalmente equivalentes, né? São os infinitos enumeráveis, ou Aleph zero. Beleza até aí? E escolhi uma função f de x igual a x mais 1, ou seja, para cada elemento do domínio, né, eu teria uma imagem que seja o elemento do domínio acrescida mais 1, certo? Ela vai ser injetiva, por quê? Né? X1 mais 1, por exemplo, vai ser igual, se x1, perdão, mais 1 for igual a x2 mais 1, posso cancelar o mais 1 em ambos os lados, x1 vai ser igual a x2. Então, vale aquilo que eu citei lá em cima, certo? Ela vai Tá. ser injetiva. Porém, né, para todo Uhum. y pertencente ao contradomínio, existe um x pertencente ao domínio tal que f de x é igual a y, certo? Só que se eu considerar, por exemplo, o y igual a 1, né, pertencente ao contradomínio, tá? Para que esse 1 esteja... O que eu falei lá em cima foi a definição de sobrejetiva, tá? Para que o elemento 1 esteja na imagem, existe um x pertencente ao domínio tal que f de x é igual a 1, certo? Como f de x é igual a x mais 1, esse x teria que ser igual a zero, só que zero não está no domínio. E, portanto, 1 não está na imagem da função, certo? Portanto, a imagem de f vai ser n asterístico menos o elemento 1, que é diferente do contradomínio. E, portanto, a função não é sobrejetiva. Ou seja, nós temos conjuntos infinitos e cardinalmente equivalentes, mas nem toda função injetiva será sobrejetiva. Por causa da própria propriedade dos conjuntos infinitos, certo? Para todo conjunto infinito, né, sempre teremos algum subconjunto
né, que tem a mesma cardinalidade que ele, segundo o Dedekind, né? Eu sei que o Vitor detesta essas citações, mas isso me ajudou na pesquisa, né? Justo. Eu estava pensando aqui num conjunto, numa função, né, para fazer de contra-exemplo, alguma coisa assim, né? E aí eu fiquei pensando em função mais importante da função seria o domínio, mas pensei na a função quadrática, x ao quadrado mais 1, só que com domínio de zero para frente, né? De zero a infinito. Tem E outras aí, possibilidades também, né? exatamente, é isso que eu estou pensando. Sim. E aí, se eu boto o conjunto x ao quadrado mais 1 do zero para o infinito, eu acho que ela é injetora. Sim, eu meio que nessa questão, né, eu por um acaso lembrei, né, que o professor falou, mas não escreveu sobre ela. E aí eu dei uma aprofundada para fazer essa construção direitinho, entendeu? Sim, claro. Mas aí eu estou Aí, pensando aqui no sim, contradomínio. desculpa. Perdão, Não, perdão. desculpa. Aí eu estava pensando aqui ela sendo injetora, pensando só no contradomínio, que aí eu teria que colocar alguma outra coisa que não valesse para poder romper, porque se eu botar GR em R, não vai rolar. Há muitas funções, né? É, Há muitas funções que elas são domínio e contradomínio sim, reais, ou, enfim, reais positivos, para reais positivos união com zero, por exemplo, que podem ser utilizadas. Isso eu peguei o exemplo mais elementar, até porque, né, quando a gente está com dificuldade, não adianta tentar voar, né? tem razão. A Tem É, gente razão. pega o mais elementar para... esse explique rigorosamente que ele coloca lá, para você negar uma coisa, basta um contra-exemplo. Né? Então, foi o que você Aham, fez aí. Né? exatamente. E aí, cada um de nós pode pensar num, o Pedro já falou um aí, tá? Num contra-exemplo, né? E aí acaba com a regra da letra A, para conjuntos infinitos. Né? Sim, sim. Essa B é mais tranquila de pensar e de explicar, porque é isso, só precisa de um contra-exemplo, então é mais tranquilo. Eu acho que teve uma parte aqui que eu comi uma palavra, sejam para todo Y, não. Foi bom. Então, a C, ela parte justamente disso, né? Porque quando a gente, né? Por que quando a gente, nos conjuntos finitos, a gente tem uma função injetiva, teremos uma função sobrejetiva, né? Ou seja, objetiva, né? No final, né? Tá? Porque se eu tiro um elemento, no caso das finitas, eu altero a cardinalidade. Mas isso não vai acontecer com os conjuntos infinitos, né? Os conjuntos infinitos eu manterei a cardinalidade se eu removo um elemento. Então, eu expliquei aqui, ó. O primeiro item que mostra que para os conjuntos finitos x e y com cardinalidade igual, a função f de x e y é injetiva se somente se é sobrejetiva. É uma das características que definem a finitude. Um conjunto X é infinito se e somente se ele possui a mesma cardinalidade a algum de seus subconjuntos próprios. Portanto, o conjunto X é infinito se e somente se existe uma função injetiva de f de x para x que não é sobrejetiva. Deu para entender? Me fiz entender, né? Porque senão a culpa é minha, né? Eu ouvi você falando, aí voltei na questão para poder reler aqui, mas espera aí. Acho que tenha sido culpa sua.
Eu acho que foi ignorância desse leitor aqui. Não, o que eu disse foi o seguinte, né? A gente provou na primeira questão, tá? Que a função é injetiva, perdão, que a função finita, né, é injetiva, função entre conjuntos finitos, né? É injetiva se somente se, caso elas tenham a mesma cardinalidade, né? Ela vai ser injetiva se somente se ela é sobrejetiva. A gente mostrou isso, né? Então, a gente tem dois conjuntos finitos, x e y, com a mesma cardinalidade. Quando a gente aplica a função nela e ela é injetiva, né, ela tem que ser sobrejetiva e vice-versa. Ou seja, se somente se, né? E essa é uma das características que definem a finitude. É o que eu falei lá, né? Se eu removo um elemento, o que vai acontecer? Né? Ele muda a cardinalidade, porque ele é finito, beleza? Um conjunto Beleza. X é infinito se e somente se ele possui a mesma cardinalidade a algum de seus subconjuntos próprios. É o que o Vitor falou, né? A alguma de suas Exatamente. partes. Essa é a definição principal que ele deu de conjunto infinito. Que eu E encontrei que vai depois. ter que ser usada na letra C também, né? Isso. Portanto, o conjunto X é infinito se e somente se existe uma função injetiva f de x aplicado em x que não é sobrejetiva, ou seja, uma função aplicada nele a uma de suas partes. Entendeu? Não, mas peraí, mas ele é infinito Perdão, se uma função somente de uma se existe uma parte dele. bijeção com uma parte própria dele. Ele só é infinito caso haja uma bijeção, Uma né, parte dele. dele com uma parte própria dele. Aí ele é infinito. Essa é a definição de infinito. Uma parte dele. Só que se eu aplico, né, isso numa parte dele, a outra parte, digamos assim, vai ficar sobrando. Entendeu? Não sei se... Mas daria para fazer uma bijeção entre essa outra parte também. Se tem uma objeção, todos os elementos de um vão poder se relacionar com o do outro. Não tem sobra. O que eu pensei aqui, Não tem sobra, não. Vamos supor que eu crie uma... eu tenho ali a função dele aplicada nele mesmo, aí eu crio uma lei que relacione esse conjunto a apenas uma parte, né, como foi no exemplo da B, né? Eu relacione através de uma lei esse conjunto com uma parte dele mesmo. Se eu estou relacionando através dessa lei uma parte com uma parte dele mesmo, a cardinalidade vai se manter. Porém, como foi no exemplo B, ficou sobrando um número, que não tinha, né, elemento do domínio, entendeu? Relacionado. Então a gente está confundindo uma coisa, veja só. Um conjunto é infinito quando a gente consegue exibir uma bijeção dele com uma parte própria dele. Tá. Agora, isso não significa que todas as funções... mas eu não falei se né, todas. entre elas são bijetoras. Sim. Basta a gente exibir uma, exatamente. Se existe uma que relacione, se existe uma que eu relacione, né, um conjunto com uma parte desse próprio conjunto, entendeu? E nesse processo, né, vai sempre existir, né? Eu sempre consigo fazer isso. Eu vou ter sempre uma função ali, entendeu? Que eu consiga fazer essa relação desse conjunto com uma parte dele, certo? Como no exemplo B, vai ter sobras. A imagem não vai ser igual ao contradomínio, né? Não sei se eu me fiz entender, né?
Foi isso que eu pensei. Usando o quê? As duas definições, né, e mostrando por que o finito é uma coisa e infinito é outra, né? Foi ou está muito confuso? Foi. Beleza. Então, assim, essa questão eu tirei o fim de semana inteiro para fazer. Tava rolando, acho que jogo desses aí de time carioca, e eu tava fazendo a questão e ouvindo, enfim. Eu tirei o fim de semana inteiro para fazer, acabou que não deu tempo de eu começar as outras, gente. Então, assim, quero saber de vocês o que vocês colocariam a mais aí na 1, mas que podem contribuir com as seguintes, porque realmente eu só tive tempo de fazer essa 1, tá? Eu acho que a 1, a contribuição que eu posso te dar é aquela que a gente já estava conversando ali, mas que é relativa à forma de você estar escrevendo, que eu acho que está boa em relação a você estar explicando o passo a passo, isso é bom. Quando você estava falando, eu até fiquei pensando se eu não queria, se de repente na minha escrita, eu acho que eu não vou ter tempo de fazer isso, mas seria refletindo sobre, escrevendo até como matemática problematizada, sabe, tipo, levantando questões a partir dos tópicos, mas acho que eu não vou ter como pensar nisso. Eu acho que o interessante é isso. A gente está discutindo quem já fez alguma coisa, né? O Diego traz as ideias, a gente debate. Depois, Sim. Nós vamos nos debruçar para poder escrever alguma coisa, e aí a gente pode fazer mais lá na frente um outro encontro para a gente poder verificar, né, o que um acrescentou, outro, e ir se falando também, né, no grupo, para poder ir acrescentando alguma coisa, né? Eu acho que esse encontro aqui é exatamente para a gente elaborando ideias, né? Tendo ideias sobre as questões, para a gente depois poder sentar e começar a escrever, né? Sim, sim. Estou pensando nisso, acho que você está certo. É isso mesmo, Ronaldo. Questão 1, eu agora consigo compreender para onde que eu tenho que seguir, mais ou menos, como que eu vou seguir, porque antes eu estava meio que nublado mesmo, estava meio travado. A questão 4 foi a questão que eu fiz, que eu acho que está tranquila. Posso falar a questão 4, ou se alguém fez a questão, chegou a fazer a questão 2, Giovanni ou Raquel ou Rebeca, vocês conseguiram já pensar na questão 2? Não, ainda não. Confesso que eu estou aqui observando, até para poder depois fazer. Pela leitura, eu achei uma questão não trivial, mas já comecei a ter algumas ideias, mas assim, mas eu só li hoje de manhã, né? Então, eu li assim para tentar lembrar, né, dessas. Eu fui lendo ali da A, né? Tá? Da 2 para tentar lembrar ali da escoladinha, né? A, I, né? Só acontece se A é igual a B, não é isso? É aquela tricotomia, né? A I, né? Só acontece se A é maior do que B, tá? E a terceira só acontece se B for maior do que A. O que eu estava tentando lembrar é isso que eu entendi ali. Eu só tenho que entender depois o que ele quer com essa. E se valer uma, não vai valer as outras. Isso, é a tricotomia, né? Ou é igual, ou é maior, ou é menor, né? Exatamente. Miúdo. Como eu falaria para o meu aluno do fundamental. É igual, é maior, é menor. Não tem como fugir disso. Porque eu penso nessa daí até como fração, né? É uma classe de equivalência, não pode valer as três coisas ao mesmo tempo, já que, muito entre aspas, as frações deveriam ser equivalentes. Então, se uma valer, não vai poder valer as outras, porque não daria equivalência das frações. Sim.
A tricotomia está presente em todos os números reais, não é isso? É como dizer que, sei lá, que A sobre B seria equivalente a zero sobre zero. Então não poderia ser um outro Ah, N sim. sobre zero, uma coisa desse tipo, sabe? Aham. Eu acho que eu não estava presente nessa aula. Então, eu não estou lembrado disso, cara. Cara, eu estou lembrado, mas ainda assim eu preciso botar o não perturbe aqui na porta, aproveitar o dia livre e, enfim, ler e escrever mais. Mas eu lembro dessa aula sobre a constituição dos inteiros, né? É, vou fazer isso. Vou botar também o não perturbe aqui. Vou fazer isso. O Bom, meu tem gente, que ser o não perturbe em cima e embaixo não entre, animal perigoso, entendeu? Aí eu vou botar a máscara de pitbull. Eu estava lendo agora com calma enquanto vocês estão falando aí. Realmente eu estou lembrando de algumas coisas que o Vitor falou, fazendo um link, né? Essa letra B, por exemplo, porque a gente trabalha números racionais, na verdade, o tempo todo falando de pares, né? De pares Isso. e utilizando a divisão. Aham. E essa construção dos números inteiros, usando No pares, caso, né? Na no verdade, pares caso, ordenados, e usando a subtração, eu nunca tinha visto, né? no caso E ele usa é a construção, né? A construção utilizando a mesma técnica que a gente utiliza para apresentar para os alunos os números racionais, sim, não mas é ele isso? só um cuidado, né? Ele É, usa subtração e divisão para a gente entender, tá? Mas a construção é por soma, no caso dos isso inteiros, aí. e por multiplicação. Porque não está bem definido com as propriedades de corpo, o anel, enfim, Exatamente. as operações de subtração e divisão, né? A divisão, por exemplo, nem não faz sentido. associativa era. Não, não faz sentido aqui. Aham. Tá, não. Porque essas estruturas algébricas, elas estão munidas do mais, do vezes e de uma relação de ordem. Quer dizer, Sim. não tem a ver com subtração. Se bem, eu É, estou falando isso porque eu estou usando o termo divisão e subtração, porque ele utilizou aqui na letra A e na letra B, falando disso, né? sim. A gente pode chegar para aluno, não. O que eu estou pensando é nessa subtração aqui, o que eu estou pensando é nessa divisão aqui, entendeu? Mas para fazer demonstração mesmo rigorosa, a gente não pode colocar como uma subtração nem como uma divisão, né? Agora, mudando só um parecer aqui rápido. Cara, eu antes da pandemia, eu já tinha dado aula no 7º ano e não achava tão difícil dar aula de números inteiros. Não que fosse fácil, mas eu achava que não tinha tantos problemas. Os alunos pegavam com uma certa naturalidade. Cara, depois da pandemia, eu voltei para o 7º ano. Caracoles, estou com muita dificuldade. Quer dizer, não eu tô, quer dizer, eu estou com dificuldade porque os alunos estão com dificuldade, né? Caracoles, está muito difícil. Ficou mais difícil, pelo menos ao meu ver, o aprendizado depois da pandemia, acho que de uma forma geral, né, cara? Não pode ser. Porque eu não sei os outros professores, né? Enfim, se só uma impressão minha, mas eu tive muitas respostas diferentes, né? Eu tive que modificar muito
a minha pegada pós pandemia, né? Sim. Eu Bom, não sei, enfim. parece que eles estão mais ansiosos, né? Enfim. Eu acho que parece que mudou alguma coisa. Parece que o chip Sim, mudou, sabe? O que eu não tinha tanta dificuldade para falar, para fazer, agora eu tô com mais dificuldade e outras coisas que estavam mais fáceis agora estão mais difíceis. Enfim. quem tá, eu por enquanto não tô no front, né? Eu só tô agora com tutoria universitária, né, na prefeitura, né? É uma espécie de reforço, né? Uhum. Vocês que estão no front que estão aí mais atualizados, né? Eu acho que isso acontece muito coisa que a gente estava falando numa aula aí. Eu acho que na pandemia, né, mais do que nunca, as coisas foram jogadas para eles. Sim, Eu acho que eles viram na pandemia um monte de regra e que não deu para ninguém discutir com eles sobre o porquê daquelas regras. E aí eles saíram da pandemia decorando um monte de coisa, decorando muito entre aspas, né, porque sim, nem os processos, né, chegaram bem assentados, e isso foi desgringolando, né, porque principalmente quem fez o quinto, sexto e sétimo na pandemia, que é quando a gente vai discutir toda essa questão do que é soma, o que é divisão, o que é multiplicação, por que um processo tal é desse jeito, por que soma desse jeito, o que é mais com menos, menos com mais, essas coisas todas a gente discute, né, nesse momento, entre quinto, sexto e sétimo. E aí o cara fez isso aí, com um monte de regras, jogado, né? Vai sim. sair sem a base, sem a base. Aí vai chegar no oitavo, o cara vai precisar fazer uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, ele não sabe por que 2x igual a 4x é igual a 2. Porque ele não entendeu lá atrás, né? Processo de equivalência de igualdade, né? E um monte de outras coisas. Não, e aí, Giovanni, eu acho que eu acrescento na sua fala, eu concordo com ela. Eu acrescento que se a gente recuar aí 4 anos de pandemia, né? 2021, então a galera que está no 2020. sétimo ano agora, 2020, né? 5 anos, a galera que está no sétimo ano agora, eles estavam no segundo ano. Então, por exemplo, as escolas que eu trabalho, que são construtivistas, né, que prezam o construtivismo e tal, pela ideia do aluno gerar o conhecimento a partir da experiência, da vivência, durante a pandemia eles não tiveram isso, né? Foram 2 anos ali, 2020, 2021, quiçá 2020, 2020, 2021, 2022, em que foi meio que, como você falou, jogado, né? Meio que foi regra. E aí colégios mais construtivistas talvez tenham tido uma dificuldade um pouco maior nesse aspecto, porque não estão habituados a jogar regra, né? Não discutiram matemática, né? Sim, exato. Que tu falou, o que é um círculo? Então, vamos lá, definição. Círculo é espaço geométrico dos pontos que equidistam de um outro. Ponto, acabou. Decora essa porra aí, mas não discutiram o círculo, não discutiram o triângulo, não discutiram as contas, né? E isso prejudica demais, né? Tanto o processo deles de aprendizado, né, vamos botar assim, do funcionamento da matemática, quanto também na parte cognitiva, né? Hoje os alunos não sabem fazer perguntas. Levantar fio, não entendi o que é para fazer. Tipo assim, caraca, tem um texto aí te indicando o que você precisa fazer, né? No sentido de, tem uma pergunta ali. Tu não sabe responder essa pergunta. Eles não fazem, tipo assim, por que eu não sei responder essa pergunta? O que está me faltando de entendimento para que eu responda isso daqui? Sabe? Não. E é isso, eles não sabem nem ler a pergunta para saber o que é a dúvida deles, né? Tipo, não sabem nem... Tipo, eu tenho uma prova aqui do meu 7º ano. Aí uma menina me perguntou, a pergunta é, tipo, o mês de novembro é marcado pela Black Friday, que possibilita a compra de diversos itens com preços mais atraentes. Um produto de R$ 2.500 recebeu um desconto de 65%. Ponto. Quanto que ele passou a custar?
Aí ela não me perguntou o que é para fazer. Tipo, como assim o que é para fazer? Né? E não é uma pergunta, tipo assim, que é uma pergunta burra. É uma pergunta que parte do lugar de... Eu não estou a fim de pensar, né, no que precisa para fazer essa questão. Tipo, eu preciso saber calcular uma porcentagem, eu preciso saber o que significa a palavra desconto, né? São várias coisas que estão implícitas ali. Eu quero só que alguém me diga o que eu tenho que fazer, né? Porque eu acho que na pandemia o ensino foi muito nesse lugar. Duvido muito que alguém fazia as questões quando o professor jogava lá. Gente, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, depois a gente volta, né? Eles esperavam o professor fazer a questão, então era tudo muito mastigado. Então, a parte da cabeça desses que deveria se tomar, né, que deveria ter responsabilidade de falar, cara, eu preciso pensar cognitivamente, logicamente sobre as coisas, não foi desenvolvida. Sim. Posso dar uma opinião? Posso dar um depoimento, inclusive? O que acontece? Eu, em 2018, final de 2018, foi o ano que eu saí, em dezembro, da última escola particular, que é o Colégio Santa Mônica. E o Colégio Santa Mônica tinha desenvolvido, junto com uma parceria lá de um grupo de São Paulo, o sistema VA. Resumindo, eles informatizaram tudo. Então, as aulas todas, inclusive o Felipe Aizic foi meu aluno nessa escola. E aí o que acontece? Tudo já era extremamente informatizado. Tudo. As aulas, tudo era colocado, era filmada a aula, era mandado para casa, tinha os textos, os vídeos, além da aula presencial, que era sempre obrigatória, tinham postagens de já um monte de coisas, sabe? Dúvidas online. Então, o que acontece? Essa escola sofreu muito menos. Claro, que alunos lá da classe de alfabetização, primeiro ano, segundo, fundamental 1, é claro que é complicado pra caramba. Mas eles sofreram muito menos. Escolas, por exemplo, como Pedro II, que o reitor resolveu ficar inerte em 2020 todo, enquanto o Cefet e outros já tinham começado, né, já tinham comprado tablets, distribuído para os alunos, estavam com aula online, o Pedro II não. Então, nós lá estamos sentindo uma dificuldade imensa com os alunos. Eu tenho alunos hoje que são do terceiro ano, eu tenho a maioria do terceiro ano, eram de sétimo ano, quando pintou a pandemia lá. Eles não têm base nenhuma, nem sobre as discussões mais assim, elementares da matemática, entendeu? Porque eu acho, inclusive, que as escolas que não eram informatizadas de jeito nenhum sofreram demais, porque tiveram que improvisar as coisas, né? O Pedro II, no ano de 2021, começou aulas, não sei o quê, usar o Meet, não sei o que lá, mas a coisa muito sem planejamento. E, inclusive, o Santa Mônica, nessa época, né, pós-pandemia, é um dos mais premiados com aprovação no Enem, porque os alunos, praticamente, não vou dizer que não perderam, porque a aula presencial é insubstituível, mas eles perderam menos, e os professores todos já estavam todos acostumados a trabalhar daquela forma. Ainda teve um fator também, né? Muitas escolas, para os professores, a aula online era novidade, né? Total. Total. Então, ainda teve um tempo aí de preparo e adaptação. Cara, a primeira vez que eu entrei num Meet ou numa reunião online foi em janeiro de 2020, ou seja, naquele ano, porque a menina que estava conversando comigo, que eu precisava fazer a reunião, estava em São Paulo por acaso. Aí ela, deixa eu te mandar um Meet aqui para a gente poder conversar. Aí eu, oi?
Aí a gente conversou, falei, cara, que tecnologia maneira, eu nunca conheci, não conhecia e tal, não sei o quê. Aí ela, pô, muito maneiro, né? Aí a gente, caraca, 2 meses depois, estou entrando todo dia naquela bodega. Enfim. E aí, Natália, bem-vinda. E aí, gente, boa tarde. Boa Obrigada. tarde. Ó, a gente estava conversando sobre a 2, mas a gente começou a viajar, tá? Deu um tempinho de recreio aqui rapidamente, mas vamos voltar já. A gente já fez a 1, tá? Conversamos sobre a 1, o Diego passou ali umas ideias muito boas, e aí a gente começou a falar sobre a 2. Você conseguiu fazer alguma coisa da 1, da 2 ou da 3, enfim, da ficha? Claro que não. Justo. Justo. Aquela Eu velha pego história, na né? gravação. Tá. É aquela velha história, né? Se o professor não botou Como prazo, como dizia o poeta, somos iguais em desgraça. se ele não botou prazo, a gente vai fazer só quando terminar o prazo. Seja lá quando for o prazo. Bom, olha só, então vou partir. Tá, gente, a gente já falou da 2. Vocês querem levantar mais alguma coisa ou posso partir para 3? A 2, então, é a gente desenvolver a partir da tricotomia, é isso? Eu O acho que sim. entendimento foi. Ah, Eu tava olhando aqui, eu ainda não comecei a fazê-la, não. Eu busquei nos meus inscritos, só para situar, na aula do dia 30 de setembro, o Vitor falou sobre isso, bom. sobre tricotomia. Aí ele falou de monoticidade do produto, ele foi falando sobre, né? Mas eu ainda não peguei para fazer ela, não. Eu achei ela bem, assim, é um pensamento bem profundo, ainda não consegui parar para fazê-la. Está presente na lista da construção dos inteiros, não é isso? A lista não, Isso. na nota de aula. Ele fala sobre a construção dos números, ele define, né? Ele fala que é teorema, corolário, lema, e ele começa a falar sobre conjunto. E aí, mais abaixo, quando ele fala sobre propriedades da relação de ordem, ele fala reflexiva, assimétrica, transitiva e fala da tricotomia. Beleza. Você lembra qual foi o dia? Você tem 30 anotado? de setembro. 30 de setembro. Deixa eu dar uma olhada aqui qual é o slide, tentar achar aqui. Porque aí a gente já vai na boa depois, né? É o slide da construção dos inteiros. Aí só tem que ver a página, né? Que aí mastiga mais ainda. Vou procurar aqui. Deve ser números, 01, números. Abri a página errada. Tá, 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 tá. Vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Atividades. Eu acho que é o slide 8, né? Construção de Zeik. Eu estou tentando achar isso aqui no Drive. Eu baixei tudo e deixei numa pasta na minha área de trabalho para facilitar, porque eu pego toda hora para ver isso. Essa foi por muitas questões a disciplina que eu mais mexi no semestre, a ponto inclusive de responder trabalhos de outras disciplinas com que eu desenvolvi essa. Porque eu estava dentro. Sim. Desculpa, qual foi o que você botou, Diego? Oi? Qual foi a Slide 8, construção de construção de G de Zeik. Gateway? Tá certo. Tá em roteiros de aula. Tranquilo. Achei. Eu Achei. sempre confundia no início, roteiro de aula com nota de aula, mas agora eu já... Eu estava nessa, eu fui no lugar errado. Aí teria que ver a página direitinho. Eu estou abrindo ela aqui. Algumas dessas questões, eu que não ando anotando nada, né? Vocês alguns de vocês ainda ficam... Eu tenho tanto caderno na minha vida toda, eu acho que eu fiquei com trauma disso. Eu anotava até o espirro do professor. E a análise 1, né, quando eu fiz com o Bruno lá no PEMAT, né, século passado, eu achei aqui o caderno e as anotações, nossa senhora, tem tudo. Mas era uma pegada completamente diferente. Só demonstração, prova, é boa de prova. anotar. Eu, às vezes, as minhas anotações parecem uma psicografia mediúnica, né? Que é boa de anotar a Natália. A minha também, eu escrevo do lado, tu não faz assim? Né? Aí bota uma observação, aí o caderno parece todo zoneado, só a gente que entende direito. O meu fica meio a psicografia mediúnica, né? Que nem Chico Xavier, tu vai escrevendo, daqui a pouco passa até da folha. Que é boa de anotar é a Natália. Olha, eu acho... Eu estou procurando ver, eu acho que eu anotei alguma coisa dessa questão aí mesmo. Eu achei aqui, gente, a partir da página 42, tem o mesmo teorema. Eu ia falar que na página 22 tem uma coisa que também parece interessante. Não. 42. Mas é 42 você falou? 42 do slide 8. Aqui está a demonstração do teorema. 42, exato. 42, 43. Sim. Então é isso. Então, no Achamos. caso, a gente tem que dizer, né? No caso, a gente não tem que provar novamente. A gente vai utilizar para responder a A.2, né? Isso. Entendi. Perfeito. Tá bom. Se bem que ele diz aqui, né? Mostre, né? Eu acho que porque tem 2 A's aqui, né? 2 A's e um B. Aí não está dado... Eu acho que eu tenho aqui, calma aí. Deixa eu tentar entrar aqui pelo tablet e mostrar para vocês, calma aí. Beleza. Como você falou, essa A.2 aqui não vale o resultado análogo ao do item anterior na construção dos reais, dos racionais. Realmente está escrito aqui
na página 43, na página 43 especificamente. É. Aí você ia falando na página 22, tinha outra coisa ali. Eu acho que é só o Não, conceito da 22. é só 22, isso. É só o conceito ali. É. Vou dar uma olhada aqui. E olha. Aqui na página 22 também ele faz a... Ele faz a... Só que aqui ele está falando... Não, a página 22 é só o início, né? É o início da discussão. Sim. Então, A2 tá aqui. É quando ele constrói a definição de menos n, né? Do elemento oposto. Sim. Cara, beleza. Na página... Só um instantinho, Pedro. Natália, se na gravação do vídeo alguma coisa você não entender, depois eu te repasso, tá? Se você quiser. É isso aqui, não é, gente? Que tá pedindo a questão? Deixa eu só tirar a minha aqui para ficar maior, porque a sua tela tá muito pequenininha para mim. Eu estou tentando aqui maximizar a tela dela, mas... Acho que é isso mesmo. É um teorema, né? Gente, organizadíssima. Não tô falando? Outro nível. Eu acho que é isso, não é? Vou parar o meu compartilhamento, vou abrir a sua aqui e vou aumentar. Peraí, desculpa. Como é que eu faço para aumentar? Eu estou conseguindo aumentar a tela dela, deixa eu ver aqui. Eu também não. Eu não sei se está tudo completo, porque agora eu tirei. Eu não consigo ver a atividade, mas eu acho que é isso que está pedindo. Desculpa, Natália, eu tirei para poder tentar ver se eu conseguia aumentar a sua, porque a minha sua estava muito pequenininha para mim. Eu não consegui ver os dois juntos. É porque eu acho que você teria que compartilhar pelo próprio Meet, não? Mas eu acho que era exatamente isso que estava pedindo. Uhum. Sim, é isso. A igual a B implica que a relação a B é igual a 00, né? A equivalência de AB é igual a 00. Certo? É isso mesmo. Então a 2 foi. A 2A e 2A1 e 2A2 foi. Acho que foi. Falta só, agora deixa eu abrir de novo a atividade. Acho que é essa aqui. Essa aqui. Aí, na verdade, vamos considerar CA2 como B e C, né, para a gente não ficar A2 Sim. e né, com B e C. Isso deve ter sido um erro de digitação. Entre aspas, D, tem que explicar o porquê que essa construção não vale análogo à construção dos racionais, né?
Mas essa aí, ele já explica lá no slide 42, 43, ele coloca o teorema e aí ele bota, né? Já faz analogia. Ele já faz analogia, exatamente. E aí eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar pegar aquele slide 3 e transformar para uma, como você fez, como a gente estava falando, Diego, que você fez e que eu estava pensando em fazer também. Transformar em uma linguagem mais palatável, talvez sem tanto matemática, sabe? Não sei. Uhum. Que é a pegada do curso, como eu falei, né? Sim, exatamente transformar o matematiquês. O Vitor fez questão de falar isso todas as aulas, né? Que a matemática formal, não sei o quê, ela é muito importante, né? Mas que, principalmente para um curso de licenciatura, o que mais vale é exatamente o entendimento da coisa. É você conseguir transformar aquele matematiquês, né, numa linguagem entendível, numa coisa assim, que flui, que a pessoa não vai esquecer mais, né? Porque quando você entende a definição, quantas vezes vocês acham que eu já escutei a definição de limite né, da sequência de Cauchy? Eu nunca lembrava essa merda. E agora eu não vou esquecer nunca mais, porque quando ele foi falando né, arbitrariamente, foi botando aquilo, falou até de uma que parecia uma melodia. Caramba, cara! Né? Então é isso mesmo, Pedro. A gente tem que pegar a teoria e exatamente esmiuçar essa teoria para poder colocar ela de uma forma com menos matematiquez, né? Explicando bastante. Eu tento fazer isso quando eu estou no papel de professor, né? Por quê? Eu penso, por exemplo, pela perspectiva da língua portuguesa, né? Tem textos, é só a gente botar na nossa realidade acadêmica, né? Tem textos que é aquele academiquez do cacete, né? Vamos dizer outra palavra. A gente passa mais tempo tentando entender aqueles termos do que a própria ideia. Entendeu? É claro que isso enriquece o nosso vocabulário, não estou dizendo, fazendo um protesto contra a linguagem formal, né? Mas, né, muitas vezes a gente gasta muito mais tempo tentando entender ali, trazendo isso para a matemática, né? Uma forma de escrita do que propriamente a ideia. Então, quando a gente vai mastigando, principalmente para o ensino fundamental, né? Quanto mais a gente vai mastigando, e aí sim, eu primeiro mastigo, depois eu coloco ali os símbolos matemáticos, né? Mais, eu acredito isso assim, ao meu ver, né? Mais rápido esse aluno demora para entender a ideia, né? Quer dizer, menos tempo ele leva para entender a ideia, né? Não sei se Eu acho, vocês Diogo, concordam. eu acho que a função do professor é essa. E sempre, uma das coisas que eu mais gosto... Deixa eu falar uma coisa, porque eu comecei fazendo engenharia na UERJ e larguei porque descobri que gostava de ser professor, minha mãe tinha uma escola pequena na Também UERJ. comecei na engenharia. E eu vou te dizer uma coisa, o que mais me fascinava, porque quando você vai escolher uma profissão, você vai dizer assim, pô, é uma coisa, sabe, alguma coisa te chama aquilo. E o que mais me fascinava era a ideia de que eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu aprendi aquilo, eu tenho, sabe, os caminhos, eu consigo entender, e eu vou conseguir, era isso sempre que eu pensava, como é que eu vou conseguir fazer com que outra pessoa adquira esse conhecimento, entenda as coisas. Então, eu sempre procurei usar, muitas vezes até metáforas, algumas coisas, né? O texto, eu fazia muito, e eu tive a sorte de ter professoras primárias maravilhosas de língua portuguesa e de matemática também, e que, assim, elas liam os problemas, a gente discutia em sala. Olha, lá no meu primário, né? Discutia em sala cada
cada termo, cada verbo, cada coisa que o problema estava dizendo, ao invés de ficar fazendo aquela coisinha de qual é a continha que eu vou fazer para o problema tal. Então, isso sempre me fascinou. Então, eu sempre busquei essa coisa do como explicar melhor, como eu traduzir, e depois, sem deixar o que você falou, Diego, que é muito importante, de depois formalizar. Porque a matemática tem o formalismo dela, tem a linguagem, tem os jargões dela, e que a gente não pode fugir completamente. Senão ele nunca vai sair da condição dele, né? Exatamente. Ele vai naquela condição de precisar de um tradutor, né? Digamos assim. Gente, voltei. Passamos para 3, ou tem mais alguma coisa para falar sobre a 2? Essa questão 2b, eu não tenho nada anotado sobre ela, mas eu lembro que ele comentou e deu até exemplos assim, por que a gente não usa subtrações equivalentes na educação básica, né? Só que eu queria saber qual aula foi, que eu não anotei. Então, se foi ali pelo dia 30, que é quando ele estava falando sobre isso, eu estou imaginando que seja meu nessa aula. Acho que a gente, Pedro, chegou a comentar aqui, não. É porque na operação de subtração, considerando a subtração como uma operação, não vale as mesmas propriedades, né? A subtração, inclusive, não pode ser nem considerada nos números naturais, né? Sim, sim. Eu sei que o meu desafio foi justamente esse, por incrível que pareça. Eu ficava enchendo o saco do Leandro para eu tentar construir isso só por subtração. E no final a gente arranjava mais problema por causa da sucessão dos naturais, né? Porque se a gente faz por subtração, teria que fazer pelo caminho inverso, né? Só que o problema é que, né? Entendeu? O que seria o caminho inverso, né? De um número infinito, de um conjunto infinito, né? Sim. A gente estava batendo cabeça com isso. Mas tem a ver com as próprias propriedades. As propriedades, se eu considerar a subtração uma operação, não vale as mesmas propriedades. Beleza. É porque eu esqueci o nome que se dá para os naturais, que não é anel. Ele usa o termo lá, toda hora minha memória apaga esse termo. Eu tenho que anotar. Tem um termo para os naturais, e aí os inteiros já é um anel, os racionais já é um corpo. Calma aí que eu tenho isso anotado também. É que os inteiros é o menor anel que estende os naturais, os racionais são o menor corpo que estende os inteiros, e os reais na verdade, é o menor, é o único corpo ordenado, completo, que estende os racionais. É.
Mas a questão 2P, B de fato, né? Ela, no final, quer que a gente dê, eu acho que essa é a ideia, né? Que a gente explique por que não é essencial, né? Mas, ao mesmo tempo, discuta a potencialidade dessa abordagem. Eu acho que a potencialidade, ele deixa claro que é revelar a ideia que tem por detrás, né? Ou seja, a ideia que está gerando a construção do saber, né? Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, por que eu não posso, ao invés de simplesmente mostrar a ideia por detrás, usar isso para demonstrar, né? Aí vem aquele ponto que a gente já discutiu, né? A gente não pode usar para demonstrar porque as propriedades não valem, né? Para subtração como uma operação, né? Vocês têm algum ponto a colocar quanto a isso? Não, eu não estou na reflexão da questão. Ainda não consegui formalizar ela muito bem, não. Eu fico pensando, porque nessa aula que o Vitor falou, ele comentou sobre a classe de equivalência, inclusive que essa classe de equivalência é a mesma classe de equivalência das frações. E aí ele até tipo, deu um exemplo. Todos os valores que você, quando subtrai, resultam no -2, né? Existem vários valores. Então, aquilo dali seria uma classe, né, de equivalência nesse sentido. Aí eu acho que uma das coisas que pode ajudar, né, a gente começar a trabalhar com isso daí quando fala de inteiros, é que quando a gente for falar disso em frações, os alunos vão ter uma noção melhor do que significam as frações equivalentes. Porque às vezes parece que eles não acreditam que são as mesmas frações. Tipo, você falar 2/4 e 1/2 não é a mesma coisa, né? Sim. Então, eu me recordo um pouco desse diálogo que a gente estava tendo com ele na época. Seria subtrações equivalentes, né? Tentando pegar a mesma ideia, né? Só que, Subtrações equivalentes. como nos naturais eu não tenho, né, um número sendo subtraído por outro maior do que ele, né? Entendeu? Essa construção ele faz por soma, né? Você soma o oposto, né, do número, os opostos. Né? Isso. E aí, só que eu não sei como é que ele formalizou isso daí, eu não me recordo, não. Teria que dar um resgatezinho nessa aula. Eu peguei aqui o caderno de rascunho, foi um caderno que tirou os enteados da prefeitura, né? Eu estava procurando aqui, né, essa questão do que a gente estava falando de subtrações sucessivas. Eu sabia que eu já tinha visto isso em algum lugar, e a gente está falando muito de ensino básico. Vou mostrar aqui para vocês. Eu trabalhei com material que usava isso no 9º ano. Vou mostrar aqui para vocês. De repente, dei para usar ele de alguma forma. Gente, só não me deixe esquecer de fazer o seguinte, mais ou menos daqui a uns 10, 15 minutos, a gente para a gravação e depois começa a outra, para não ficar muito pesado para depois fazer o upload. Tá. Dá uma olhada só. Esse é capítulo 4, né, do material. É bonitinho, mas foi a primeira vez que eu vi isso no material didático, tá, gente? A gente explica um pouquinho aqui de medir e tudo mais. Fala dos comensuráveis. Aí, olha lá. Que livro é esse, Natália? É do ângulo. Caramba, maneiro.
inesperado. Ele é bem de exploração mesmo, não sei se vocês estão percebendo. Sim. Qual o autor, Natália? São vários autores. Ah, E é só por subtrações sucessivas também que ele faz. E ele repete o mesmo processo aqui embaixo. Estou passando rápido para Agora, ficar muito tempo aqui. Sabe o que você me lembrou, Nath? Oi. Eu ontem tomei conta de prova de matemática. Ontem foi a prova do ensino médio, né? De matemática. E eu fiquei, primeiro, de manhã na sala com os cegos, os alunos que eu atendo, e de tarde numa sala que é o pessoal do TDAH, aquele pessoal todo. Tem autismo, tem tudo. Uma menina, eu fui tirar a dúvida dela, e a questão de trigonometria do primeiro ano era para aquela história de o menor arco positivo está em que quadrante, né? Era 2.160 graus, não sei o quê, e ela fez por subtrações sucessivas. Ela não fazia divisão, ela ia menos 360, menos 360, menos 360. E aí depois ela contava quantas vezes 360 tinha e pegava o resto. Eu achei um barato, cara. Pô, assim, ela entendeu o negócio e não fazia o processo da divisão com o algoritmo, né, tradicional. Sim. Pois é, né? Me chamou a atenção, porque foi o primeiro material que eu vi isso acontecendo, assim, abordar dessa forma. Eu não tinha visto. Então, assim, aqui fala de MDC, né? Mas eu achei interessante, assim. Quando eu tive que trabalhar com esse material, eu nem sabia como é que fazia isso desse jeito. Eu tinha que estudar, porque nunca tinha visto dessa forma. Natália, Oi. você tem como mandar esse PDF lá no grupo? Tenho sim, eu mando. Valeu. Deixa eu tirar aqui. outra coisa, Giovanni, desculpa, eu tirei o seu som porque estava dando muito... explodindo, tá? Mas qualquer coisa, obviamente, você liga de novo, tá? Só para... Estava meio barulhento aqui. Então, é isso, gente. Mais alguma coisa, questão 2? Não. Então, beleza, vou fechar a gravação, depois eu ligo de novo, só para... parar a gravação. Você salva no Google Drive do organizador. Isso.